No Contos de Terror de hoje, 5 amigos resolvem explorar uma casa abandonada no final da rua, cercada de mistérios e lendas antigas. O que parecia ser uma simples aventura, rapidamente se transforma em um pesadelo. No final de uma rua tranquila, afastada dos outros bairros e quase esquecida, havia uma casa antiga e em ruínas. Para qualquer um que passasse por lá, parecia um lugar abandonado há décadas. As janelas estavam cobertas de poeira, opacas, bloqueando a vista do interior, e as portas velhas rangiam ao menor vento que soprava, como se a própria casa estivesse respirando lentamente. Por muitos anos, a casa foi cercada de rumores. Moradores antigos falavam de eventos estranhos, luzes acesas no meio da noite, apesar de não haver eletricidade. Vozes podiam ser ouvidas à distância, sussurrando segredos que ninguém conseguia entender. Mas, como acontece com muitas histórias de cidades pequenas, esses rumores foram se dissipando, tornando-se apenas lendas urbanas contadas para assustar os mais jovens. Certo dia, um grupo de 5 amigos, Lucas, Ana, Caio, Mariana e Pedro, decidiu que seria uma boa ideia explorar a casa. Eles estavam entediados, e a ideia de fazer algo proibido e misterioso os animou. Afinal, era só uma casa velha e abandonada, pensaram. Nada demais poderia acontecer. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, eles se encontraram na esquina da rua, prontos para a aventura. Enquanto caminhavam em direção à casa, a atmosfera ao redor parecia mudar. As árvores pareciam mais escuras, e o vento ficava cada vez mais frio. É impressão minha ou está mais gelado aqui? Comentou Ana, abraçando-se para se aquecer. Os outros riram, tentando disfarçar o desconforto crescente. Quando chegaram à porta principal da casa, hesitaram por um momento. A estrutura estava em péssimo estado. As paredes estavam desgastadas, e havia rachaduras que pareciam correr por toda a extensão do prédio. Caio, sempre o mais corajoso do grupo, deu um passo à frente e empurrou a porta. Para sua surpresa, ela se abriu com facilidade, soltando um rangido agudo que ecoou pelo interior. Ao entrarem, a primeira coisa que notaram foi o cheiro. Era uma mistura de poeira e umidade, como se o tempo estivesse preso ali dentro. No entanto, o que realmente chamou a atenção de todos foi o estado da casa. Ao contrário do que esperavam, não parecia abandonada. Havia móveis antigos, todos intocados, como se alguém ainda vivesse ali. Mesas com cadeiras ao redor, um sofá de veludo desbotado, cortinas pesadas cobrindo as janelas, todas cobertas de uma fina camada de pó. Isso é muito estranho, disse Mariana, olhando ao redor. Como é que está tudo assim, tão arrumado? Eles exploraram a sala de estar, que tinha um lustre de cristal pendurado no teto, balançando levemente ao vento que entrava pelas frestas das paredes. Havia uma lareira, com a lenha já gasta, mas disposta como se estivesse pronta para ser acesa a qualquer momento. Pedro, o mais silencioso do grupo, examinava as estantes cheias de livros antigos, suas capas desgastadas pelo tempo. Foi então que Lucas, o último a entrar, reparou em algo sobre a mesa de jantar. Havia um diário, aberto, com as páginas amareladas pelo tempo. Ele se aproximou e leu em voz alta o que estava escrito: "Eles estão aqui. Se você encontrar isto, já é tarde demais." O silêncio tomou conta do grupo. Todos se entreolharam, o desconforto crescendo em seus corações. Isso deve ser uma brincadeira, certo? Caio tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Alguém deve ter deixado isso aqui para assustar as pessoas. Mas quem? Perguntou Ana, olhando ao redor. Não tem ninguém aqui. Essa casa está assim há anos. Antes que pudessem discutir mais, um som estridente os interrompeu. Era o som de passos vindo do andar de cima. Lentos, pesados, cada passo fazendo o assoalho render. Eles congelaram. Ninguém se mexeu por alguns segundos, tentando processar o que estavam ouvindo. Alguém mais ouviu isso, sussurrou Pedro, a voz carregada de medo. Caio, tentando manter a compostura, respondeu: "Deve ser o vento. Essa casa é velha, está cheia de buracos." E mais antes que ele pudesse terminar a frase, os passos recomeçaram. Dessa vez, estavam mais próximos, como se quem quer que fosse estivesse descendo as escadas. Todos se viraram em direção ao corredor que levava ao hall de entrada.
No final dele, havia uma escada em espiral, parcialmente visível pela escuridão crescente. Vamos embora, disse Mariana em um sussurro urgente, agarrando o braço de Pedro. Isso não é certo, mas, antes que pudessem reagir, algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes da casa, que eles juravam estar apagadas, começaram a piscar. Um brilho fraco iluminava as lâmpadas antigas, que balançavam levemente, lançando sombras grotescas nas paredes. Lucas, ainda segurando o diário, deu um passo para trás. Nós precisamos sair agora. Eles se viraram, prontos para correr pela porta da frente, mas algo estava errado. A porta, que antes estava escancarada, agora estava fechada. Caio correu até ela e puxou a maçaneta, mas ela não se mexia. Está trancada. O pânico começou a tomar conta. Eles se espalharam pela sala, procurando janelas ou outras saídas, mas todas as portas e janelas pareciam inexplicavelmente seladas, como se a própria casa estivesse viva, os prendendo lá dentro. De repente, as luzes pararam de piscar, mergulhando a casa em uma escuridão opressiva. O som dos passos agora estava mais próximo, cada vez mais altos, como se várias pessoas estivessem andando ao redor deles, embora não pudessem ver ninguém. Quem está aí? Gritou Caio, tentando soar bravo, mas sua voz tremia. Em resposta, uma voz baixa, quase um sussurro, ecoou na sala. Vocês não deveriam estar aqui. Ana, paralisada de medo, começou a chorar baixinho. Por favor, deixe-nos ir, mas a casa não tinha intenção de libertá-los. Uma brisa fria passou por eles, e então, a mesa onde o diário estava começou a tremer. O livro se fechou abruptamente, lançando poeira no ar. O chão sob eles parecia tremer levemente, e as paredes começaram a emitir um som de arranhar, como se algo estivesse se movendo por trás delas, querendo sair. Desesperados, os amigos se reuniram, tremendo de medo. Pedro, o mais racional, olhou para o diário agora fechado e murmurou: Nós fomos avisados. Já é tarde demais. Antes que pudessem pensar em uma saída, o último som que ouviram foi o rangido da escada, e então a escuridão os envolveu completamente. Na manhã seguinte, a casa estava novamente em silêncio. Os móveis intocados, a poeira ainda no lugar. Ninguém jamais soube o que aconteceu com aqueles 5 amigos. Eles simplesmente desapareceram, assim como muitos antes deles, e a casa no final da rua continua esperando sua próxima visita.